Uma boa noite. Boa noite. A paz do Senhor. Amém. Igreja, nós temos que entender algumas coisas importantes hoje em dia. Primeiro, nós temos que entender por que Deus nos criou. Amém? E por que Deus criou a mulher? E por que formamos uma família? Deus é um ser soberano e Ele não faz as coisas aleatoriamente, de qualquer maneira. Existem propósitos. Existe início, meio e fim. Amém, igreja? Amém. Tudo é um contexto. É assim que Deus age. Então, no início de tudo, Deus tinha feito seres especiais para Ele, que era a obra da criação, que eram os anjos. E nós conhecemos a história dos anjos, onde Lúcifer quis tomar o lugar de quem? Lugar de quem, igreja? De Deus. O que Deus fez? Lançou Lúcifer no inferno, destituiu tudo que Lúcifer tinha. Mas Lúcifer, mesmo no inferno, batia no peito e dizia o quê? Não tem problema. Embora eu não esteja lá em cima, Deus, que Lúcifer conhecia e conhece a Deus, dizia o quê? Eu continuo sendo a obra-prima da criação. Eu sou o número 1. Aí o que Deus faz? O que Deus decide? Ele decide o quê? Gênesis 1, 26. Vamos lá. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Deus decide fazer o quê? Gênesis é o primeiro livro. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa. Aí ele deu uma ordem: domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se rasteja sobre a terra. Amém, igreja? Amém. Então Deus criou quem? O homem. Vem cá, bispo. Aqui. Deus foi lá e criou quem? O homem. E se você pegar a Bíblia para ler desde o início, Deus já tinha criado tudo. E Deus deu uma ordem ao homem: olha, você vai dominar sobre tudo. Você vai mandar em tudo. Deus colocou o homem no jardim e disse: olha, tudo que você fizer está bem feito, e eu quero que você dê nome aos animais. Tudo é seu. Vire a página, Gênesis capítulo 2. Diz assim, versículo, olha que coisa interessante, 18. Disse mais o Senhor Deus: ó, não é bom que o homem esteja o quê? Por quê? Olha para mim, presta atenção. Deus disse para o homem: olha, você vai dar nome aos répteis, aos animais, vai dominar sobre todos eles. Aí está lá o leão e a leoa. Está lá o cavalo e a égua. Está lá os animais em pares. E o homem estava o quê? Sozinho. O que Deus diz? Não é bom que o homem esteja o quê? Fale-ei uma ajudadora, juntora, que seja o quê? Idônea. Aí o que Deus faz? Da terra formou, pois, o Senhor Deus todos os animais, o campo e todas as aves dos céus, e os trouxe ao homem para ver como lhe chamaria. E tudo que o homem chamou a todo ser vivente, isso foi o seu nome. Assim o homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu, tomando-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor deu, lhe tomara, formou a mulher e ela trouxe ao homem. Vem cá, pastora. Então Deus fez lá o bicho, durma. Caiu no profundo sono, tirou a costela do lado dele e criou uma o quê? Mulher. Ajudadora, auxiliadora. Amém, igreja? Formando, diz mais lá, no versículo 23. Então, quando o homem viu que Deus deu a ele uma o quê? Uma mulher,
Ele olhou para ela, olhe para ela, dê a mão a ela, dê a mão, fique de frente, bispo, e vem, repita assim. Olhe bem nos olhos dela. O senhor casado com ela há quanto tempo? 45 anos, hein? Tem uma história, uma vida. Olhe nos olhos dela e repita o que eu vou dizer. Vou falar no seu ouvido, tá? O senhor fala para ela. Olha para ela, diga assim. Esta é agora. Olha nos olhos dela, hein? Tem que olhar apaixonante. Amém, igreja? Amém. Esta é agora. Osso dos meus ossos. Osso dos ossos. Carne da minha carne. E será chamada. Varoa. Varoa nada, como é o nome dela? Não, da sua esposa. É varoa, mas o nome dela. Não, Nelly. Então vamos repetir. De novo. Olha de novo. Essa é agora. Osso dos ossos. Carne da minha carne. Ela será chamada Nelly. Nome todo. Nelly de Oliveira. O que mais? Esqueci. O que Jesus merece? Amém? Pode sentar. 45 anos se passaram. Amém, igreja? Aí, 45 anos, o quê? Hein, igreja? Se... Aí veio o primeiro semente. A primeira semente, cadê? Venha. Veio o primogênito. Amém? 9 meses se passaram. E aqui está a bênção do Senhor. Quantos anos? 44. 43. Casado? Cadê a esposa? Cadê ela? Está em casa. 44 anos se passaram. O bispo não muito satisfeito. Veio a segunda semente. Quantos anos? 42. Como o bispo é um cara arretado e a pastora também não fica para trás, veio a terceira semente. Qual o nome? Anderson. Aqui está a prova. Vocês estão entendendo sim ou não? Com muita luta, muita dificuldade, mais quantos anos se passaram? 45 anos. Pode sentar, por favor. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 13, que você vai entender algumas coisas agora. Mas tudo isso que você está vendo não seria possível se não houvesse entre o bispo e a pastora, como é o nome do bispo? Se não houvesse no coração do José e no coração da Nelly um sentimento chamado amor, esses 45 anos não durariam 45 dias. E hoje o que nós vemos é uma inversão de valores. O homem e a mulher, eles não estão procurando entre si um convívio para construir família. Eles estão procurando nos dias de hoje entre si um convívio contratual. Vamos assinar um contrato. A partir do momento que nós não nos gostarmos mais, você vai para um lado e eu vou para o outro. Isso quem é muito o quê? Quem é muito o quê? Rico. Quem não é muito rico, não assina contrato. Mora junto. Vai ficando. Não é verdade? Quando se aborrece, se separa. Por quê? Porque vive nos dias de hoje uma visão do casamento, da família, do relacionamento errado. Porque falta ali o quê? Amor. E o que é o amor? É o sentimento
que foi durante 45 anos aflorando, enraizando no casal Esther e Jorge, que fez as sementes acontecerem. Mas hoje em dia as pessoas não têm esse sentimento, nem sabem o que significa a palavra amor, nem o sentimento. E o que é amor? Capítulo 1, 1 Coríntios 13, versículo 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como símbolo que retine. E ainda que tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios, e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal, que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é o que? Sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Então o que a gente vê hoje em dia, igreja? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como símbolo que retine. Ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Nós vemos nos dias de hoje pessoas que fazem coisas no mundo, distribuem bens, riquezas, mas elas são vazias, porque elas não conhecem o amor, porque elas são inquietas, elas vivem de relacionamentos em relacionamento e não param. Existem pessoas que você conhece, que não vou citar nome, que já tiveram mais de 10 casamentos, já tiveram mais de 20 casamentos, porque elas não conhecem o amor. Vocês estão entendendo, igreja? Porque a pessoa pensa que o amor é ter riqueza, ou quando não tem riqueza, é fazer caridade, ou quando não tem riqueza, nem faz caridade, é viver de relacionamento sem ter comprometimento. E não é isso o amor. O amor é o que? Sofredor. O amor é o que? Benigno. O amor não é invejoso, não se vangloria, não se ensoberbece. A pessoa, nos dias de hoje, não quer sofrer, não quer o bem, não quer dividir as coisas, não é humilde e vive cheio de orgulho. E a gente vê que hoje em dia as pessoas se enganam com os momentos que o coração deseja. O que o mundo espera hoje em dia de relacionamento? Viver de beijos e o que? Abraços e sexo. Só isso que o mundo busca. E não leva à maturidade do casal, da convivência diária, aonde não aprende a buscar o sofrimento a dois, a dividir as coisas a dois. Vocês estão entendendo, sim ou não? Sim. É como nós conhecemos casos de pessoas, por atender a muitas pessoas, que a pessoa não entende, por falta de conversar com a pessoa amada, que vai encontrar situações dentro de casa em que a mulher está cansada, está estafada, está com TPM, que é tensão pré-menstrual, que mexe com todo o organismo dela, e ela não está querendo ouvir nada, ela fica inquieta, nervosa, e o marido chega em casa e não tem essa compreensão, se aborrece e acaba indo para onde?
para a rua, para o braço da amante, para o braço da outra. Ou quando a mulher também não conhece o marido, o esposo, porque ela às vezes tem uma visão do marido e às vezes não sabe o que o marido passou no emprego, os aborrecimentos que o marido teve no emprego, o marido chega nervoso dentro de casa, o marido chega irritado dentro de casa, não há aquele momento de cumplicidade. Essa veio do alto, irmão. Aí a mulher se aborrece e acaba buscando também aquele marido dos sonhos na rua. Não existe marido dos sonhos, existe um marido da cumplicidade. E cumplicidade é suportar, é aceitar, é ter aquele momento de se calar. E quando a pessoa extrapola e se envolve na rua, encontrando, entre aspas, a mulher do sonho, a esposa do sonho, ou o marido do sonho, o marido perfeito, que não vai haver nem para um nem para o outro. Não há pessoas perfeitas, há pessoas que se não completam. Não há ninguém que seja perfeito. A sua perfeição será com a pessoa que você ama. Vocês estão entendendo, igreja? Sim ou não? Aí se envolve, daqui a pouco, com o passar do tempo, o casamento está destruído. Aí ele descobre que a amante também tem o quê? TPM. Ela descobre também que, com o passar do tempo, o homem que não é dela também fica o quê? Estressado, nervoso. Aí tudo aquilo desmorona. Aquele palácio de areia cai. Porque não há a maturidade do amor, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo que suporta. Diferente que a gente vê hoje em dia. Eu não suporto mais você. Eu não quero mais você. Eu não acredito mais em você. Então o que Deus quer de cada um de nós? Que nós venhamos ter esse entendimento, esse maturimento, para que aconteça isso que está relatado no versículo 8. Que o amor jamais o quê? Acaba. Havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Mas o amor vai permanecer. Como o amor entre eles dois. Só Deus sabe. E as três sementes compartilharam o que durante esses 45 anos eles passaram juntos. Mas eles tudo, como está escrito, tudo sofreram, tudo acreditaram, tudo esperaram e tudo suportaram. Por isso passaram-se 45 anos e a essência do amor está entre eles até hoje, vai perdurar até que o Senhor os leve ou até que o Senhor arrebate a sua igreja. Então, nós temos que ter essa maturidade dentro do casamento. O que é o amor? Qual é o sentimento? Que sentimento é esse que eu tenho para com a minha esposa ou para com o meu marido? Eu creio, eu suporto. Será que eu espero? Porque se você não fizer essa introspecção, essa reflexão, se você não tiver essa meditação de dentro para fora, você vai viver iludido. E pior, a pessoa que viver assim nunca será feliz. Ela poderá dizer: meu casamento deu certo porque fulano estava errado, eu vou mudar de marido. Meu casamento deu certo porque fulana estava errada, eu vou mudar de mulher. Não, o erro não está na pessoa, o erro está em você. Se encontre, veja quem você é e o que você quer, e pense: não, eu tenho que criar um relacionamento entre eu e meu marido, entre eu e minha esposa, do amor. Eu tenho que saber o que é amor. Eu tenho que saber juntos, como a irmã falou,
ter cumplicidade, porque a vida vai fazer com que venham sofrimentos, venham dores, venham decepções. Se você não tiver um elo, sendo um com seu esposo, com sua esposa, você não vai suportar. Aí daqui a pouco você vai pensar em separar. Daqui a pouco você vai pensar em arrumar outro ou outra. E você nunca vai conseguir ser feliz na vida. Problemas virão muitos. Dificuldades virão demais. Mas você tem que pensar, não, se eu tenho essa pessoa comigo, ou se eu quero no futuro ter uma pessoa do meu lado, eu tenho que primeiro saber o que é amor. O que é amor? Falar com a pessoa olho no olho. Você sabe o que é amor? Amor não é só beijinho e abraço, não. Aí, beleza. Tem que primeiro conhecer bem a pessoa para depois não se dar mal. Vocês estão entendendo sim ou não? Eu estava conversando com uma pessoa agora. Eu dizia para ela, olha, fulano conheceu Beltrano em 3 meses. Casaram-se. Em 6 meses separaram-se. Sabe por quê? Porque durante 3 meses os dois vieram já de um caso de outro casamento frustrado, destruído, e não conhecendo a Deus, não tendo temor. Durante os 3 meses, um morava numa casa, outro morava em outra casa, era só sexo, prazer, alegria e sorriso. Aí é fácil. Casaram-se, lua de mel, maravilha, uma coisa inesquecível. Filmaram, viajaram, tiraram foto, entraram na mesma casa. 3 meses convivendo juntos. Depois de 3 meses só de sexo. 6 meses passaram, aí vieram o quê? TPM, aborrecimento, estresse. Pergunta: como é que eles estão agora? Separados. Por quê? Não entenderam o que é amor. Que tudo que sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Em 6 meses, ó, não te suporto mais. Ah, nem eu também você. Acabou o casamento. Então, pessoal, isso é muito, muito o quê? Sério. Tem que ter amor. Sem amor, tudo vai por água abaixo. Que é o que a gente vê hoje em dia. É ou não é? Sim ou não? É o que a gente está vendo. E se seu casamento está desgastado, se o seu relacionamento não está bem, você tem que conversar com a tua mulher, com o teu marido, olhar nos olhos e olha, a gente tem que acertar. Vamos nos consertar, porque não está mais tempo de a gente pensar em separar, porque nisso não vai adiantar em nada. Porque Deus nos fez para enfrentar as dificuldades e a gente tem que entender o que significa esse sentimento amor, não o sentimento paixão. Porque o sentimento paixão vai durar pouco tempo, porque a pessoa não tem elo nenhum, não tem contato, não quer ter relacionamento do amor. Quando vem a dificuldade, quer sair, quer se separar, aí daqui a pouco está traindo. Aí daqui a pouco está em manchete aí, como aconteceu aí, como acontece a gente vê. Hoje eu estava indo trabalhar, e hoje eu tive um evento pela manhã, um café com pastores em Nova Iguaçu. Depois eu fui numa reunião de uma ONG lá em Saracuruna, vim direto para cá. Então, olhando na banca do jornal, está lá o filho do Naldo, que todo mundo conhece, falando: meu pai, eu já avisei, o senhor está sendo traído por ela. Por quê? Porque não tem amor. E quando vem a dificuldade, a luta, pensa logo em fazer o quê? Separar. E nós não somos assim. Vocês estão entendendo, sim ou não? Tem luta? Tem dificuldade? Vem cá, vamos lutar junto. Vem cá, bispo, vem cá, pastor. Pra gente... Vem cá, bispo, vem cá, pastor. Tá com dificuldade? Pega na mão, pega na mão, pega na mão, pega na mão, pega na mão. Vamos orar. Vocês estão entendendo, sim ou não? Está passando por luta? Vamos suportar junto. Está passando por crise? É junto. Porque Deus deu a você, a mim, e me deu a você. Está dando para entender, pessoal? E com isso o amor vai se consolidar. Tem que ser assim. Olha o exemplo: 45 anos. Hoje em dia, como eu falei há pouco, não dura 45 dias. Eu dei o exemplo. Eu conheço essa pessoa.
Por quê? Porque não querem nada com quem? Com Deus. Não querem nada com o parceiro ou a parceira. Pensa que a vida a dois se resume em 4 letras. Essa é a XO. E a vida a dois não se resume em 4 letras. Se resume em cumplicidade. Você está aborrecido comigo? Tá bom, fica emburrado. Mas depois vai lá e acerta. Amém, igreja? Vamos acertar. Dito isso, nós vamos orar para que Deus possa fazer com que eles convivam mais de 45 anos. Amém, igreja? E que você, ao ouvir esta palavra, medite. Medite. O que está acontecendo com você? Conversa com quem tem que conversar. Com o marido e com a esposa. E se você é solteiro, solteira, escolha bem com quem você vai casar. E depois que casar, já era. Amém, igreja? Escolha bem. Veja se é uma pessoa que teme ao Senhor. Veja se é uma pessoa que respeita você. Não queira ter relação antes do casamento. Não entre nessa que sair. Eu conheci uma jovem há alguns anos atrás. Vou dar 2 exemplos para seguir a gente finalizar. Casos verídicos. Uma jovem de Deus, fiel, conhecedora da palavra, estava namorando um rapaz. Estava noivo, vai casar. O rapaz tentou tocar nela, coisa que ele nunca tinha feito. Violá-la. Ela falou assim: olha, eu não vou casar com você não. Mas por quê? Eu tinha dito para você não fazer isso, que eu te amava e que você nem tentasse isso. Se você me amasse, você ia guardar o casamento. Então, se você não é capaz de ser fiel a mim agora, a entender o temor de Deus agora, que dirá depois do quê? Não quis papo, acabou o noivado. Aí vou lhe dar outro exemplo que eu conheci também. Eu tinha uma obreira, quando eu estava tomando conta da igreja na Vila São Luís, e isso já se vão 20 anos, eu tenho 29 anos de ministério, e nós falávamos com a obreira, porque a obreira, ele é a pessoa, a obreira, que é o cartão de visita da igreja. Então tem que se policiar. E a Bíblia diz que não pode o ímpio namorar com uma pessoa convertida, porque não vai dar certo. E a gente sempre orientava, e ela era obreira. Então ela falou assim: pastor, estou namorando fulano. Mas fulano não quer nada com Deus, não quer ser membro da igreja, ele vem de vez em quando, faz corrente. Mas ele está querendo te iludir. Não, pastor, mas eu decidi, eu vou entregar o uniforme, não quero ser mais obreira. Tá bom. Então, mas você continua na igreja. Aí eu não posso, não, jamais vou fazer com que você saia da igreja. Muito pelo contrário, mas você não pode mais, porque você está namorando um ímpio. Até porque se comenta, e já viram você namorando com ele até meia-noite no portão da sua casa, onde os dois pareciam um. Então fica difícil. Então tá, pastor, aqui está o meu uniforme. Então nós viajamos, passaram-se anos, saímos da igreja da Vila São Luís. Depois nós voltamos. Certa ocasião, anos depois, uns 10, 12 anos depois, nós voltamos para Caxias, na Atena José Dias, estávamos lá. Aí vem ela, cabelo curto, que na época ela tinha cabelo longo, e 2 meninos, gêmeos, bonitos. Aí ela falou assim: pastor, o senhor lembra de mim? Não, eu sou fulano de tal, fui sua obreira na Vila São Luís. Mas eu tive muitas obreiras. Não, mas o senhor vai lembrar de mim que eu quis entregar o uniforme para namorar a pessoa. Ah, estou lembrado. Tudo bem, vocês casaram? Não, pastor. Pior aconteceu. Está vendo esses 2 meninos? Estou vendo. São filhos dele. Eu acabei tendo um relacionamento com ele, engravidei, e naquela época não tinha DNA. DNA? É DNA, não é? Faz exame? Naquela época, anos atrás, não tinha o DNA. Até tinha, mas era muito caro, ela não tinha condição de pagar para ver o DNA, para ver se comprovar que o filho era dele. Então, ela disse: pastor, ele foi o primeiro homem da minha vida. Engravidei dele. E quando eu engravidei dele, eu falei com ele: fulano, estou grávida. Ele olhou para mim e disse assim: eu sei que você está grávida porque a sua barriga está crescendo. Eu vou até te perguntar o que estava acontecendo. Mas e daí? O filho é seu. Ó, peraí. Mas você foi o primeiro homem da minha vida. Não, isso eu sei. Mas quem me garante que o filho é meu? Que é isso? Que é isso não. Você sempre dizia para mim ser fiel a Deus, ser fiel a Deus, ser fiel a Deus. Mas você não conseguiu ser fiel a Deus, como é que tu vai ser fiel a mim? Porque se você fosse fiel a Deus, você teria esperado me converter.
Eu não me converti, você sempre sabia que eu nunca quis ter compromisso com Deus, e você dizia, ser fiel a Deus, ser fiel a Deus. Você não foi fiel a Deus, quem me garante que você ia ser fiel a mim? Acabou o relacionamento. Estava na casa da mãe dela, criando os filhos. Então, o que a gente quer falar com isso? Primeiro, quer resolver o seu problema? Resolva o seu problema com Deus. Busque a sua fidelidade com quem? Com Deus. Se você é solteiro, solteira, busque pessoas que tenham compromisso com quem? Com Deus. Senão a coisa não vai andar. Amém? Dito isso, vamos ficar de pé para dar, já oramos pelos dois. Vamos cantar parabéns. E comer o que, igreja? Tá fraco? Comer o que, igreja? Estenda a mão para cá mais uma vez. Fique de frente para ela, bicho. De frente para a esposa. Isso. Estenda a mão para cá. Vamos orar mais uma vez. Oração nunca é demais. Amém, igreja? Senhor, que nesta data nós voltamos a pedir ao Senhor, haja cada vez mais a certeza de que a tua bênção está sobre este casal. Que jamais venha lhes faltar o pão à mesa. Que os seus netos possam vê-los, meu Pai, como referencial. Que o Senhor possa dar sabedoria à tua serva, como auxiliadora, ajudadora. Que o Senhor possa também, meu Pai, dar condições ao teu servo de cada vez mais compreendê-la, amá-la e ajudá-la. Nós entregamos, ó Deus, este casal nas tuas mãos e pedimos a tua bênção, que venham alcançar os filhos, os netos, a terceira e quarta geração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém. Parabéns para você. Essa carta aqui. Muitos anos de vida. Parabéns para você. Vem cá, semente, pega o microfone. Dá um beijinho. Faltou o que, igreja? Beijar. Vamos lá, beija, beija, beija. Amém? Quero agradecer a todos, né, a que puderam atender o convite, né, e pedir para que o Senhor possa abençoar, que nós possamos, né, um dia também